Um final de ano que não foi como esperado para a torcida corintiana, com mais uma derrota para o Fluminense. O Corinthians não vence o Fluminense em 2019, mas continua com a sétima colocação, receberá uma quantia maior e já começa a reformulação para o ano que vem. Quer saber mais notícias? Continue após a vinheta. E aí galera, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Esse vídeo aí comentando, o último vídeo comentando sobre o futebol do ano. Não quer dizer que se tiver alguma notícia extraordinária aí, como contratações ou saídas de alguns jogadores, não faça um vídeo falando aí. Mas a priori esse é o último aí falando sobre o futebol, já que agora entram-se as férias dos jogadores, entram-se também muitas especulações, mas de futebol mesmo cessará por esta partida que aconteceu aí. Corinthians perdendo mais uma vez o Fluminense. Corinthians em 4 partidas perdeu 2 e empatou 2 contra o Fluminense nesse ano. E mas manteve a sua sétima posição aí, que o Internacional também não venceu, então menos mal para a equipe do Corinthians. Corinthians que tem alguns problemas aí, não pôde contar com o Cleison, né, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Também não contou com o Manuel, já que não irá renovar com o Corinthians e também por desgaste muscular não foi relacionado para a última partida. Já está de férias, né? Já estava de férias antes dessa partida, assim como o Cleison. E outros jogadores que preocupam um pouco aí o Corinthians, porque não vinham tendo uma frequência de atuações e mesmo assim se lesionavam demais, né? Como é o caso aí do Bruno Mendes, que teria sua oportunidade, mas por um incômodo aí, uma dor no pubis, não foi relacionado para essa partida. Foi o Marlon, que também fazia um bom tempo que não jogava, e o Everaldo também, que voltou a treinar nesse final de ano, mas até pegar ritmo de jogo seria muito complicado. São dois jogadores que preocupam bastante. E nesse final de temporada tem aí o Danilo Avelar, que preocupa um pouco aí, que ele acabou sentindo aí no penúltimo jogo, e que entrou o Carlos Augusto. E o Carlos Augusto também. Essas lesões por desgaste físico incomodam bastante aí nesse final de temporada, principalmente, já que quando o Corinthians mais precisou de alguns nomes não pôde utilizar. Ele entrou com o que tinha de melhor à disposição. Também o Pedrinho, né, entra nessa lista também com desconforto aí, não foi pro jogo. Então, o Corinthians entrou com Cássio, Fagner, Marlon, Gil e Carlos Augusto, Matheus Vital, Júnior Urso, Gabriel e Janderson, Pocelli e Wagner Love. Eu acho que ele poderia ter colocado mais um homem no meio, ao invés de colocar o Wagner Love. É o segundo jogo que ele coloca dois centroavantes ali na frente e o Corinthians não joga bem, né? Eu acho que essa teoria de que o Carille utilizou não funcionou no esquema do Carille e também não está funcionando no esquema que o Coelho montou. Então talvez aí pro ano que vem essa opção aqui ofensiva seja preterida também pelo Thiago Nunes, porque não vem funcionando, né? Mas são testes e esses testes aí serviram para a gente prestar muita atenção em vários nomes. Janderson aí se destacando nesse final de temporada, onde teve mais oportunidades. Com o Carille não teve tantas, né? Preferiu o Cleison, né? O Janderson aí dominou basicamente todas as escalações feitas pelo técnico Coelho. O Gabriel aí ganhando mais oportunidade no meio, mas não desmerecendo o Ralf, né? Que também entrou na última partida, que foi uma substituição que a priori eu não tinha entendido, mas depois deu para ver que a entrada do Ralf ajudou e muito mais ofensivamente do que e não teve problemas defensivos com a entrada do Ralf. Então, Gabriel e Ralf aí são dois jogadores indispensáveis para a próxima temporada. E jogadores que ainda vem oscilando aí, como é o caso do Júnior Urso, do Matheus Vital. Porque o Júnior Urso ele consegue chegar mais à frente se ele for o homem surpresa, não o homem que todo mundo espera que chegue na área,
né? Com essa escalação aqui formada, você já sabe que o Júnior Urso vai chegar na área e ele não tem força. Se você joga com o Cleison aberto e mais um meia centralizado, o Júnior Urso tem uma facilidade de chegar sem marcação e é isso que é o ponto forte dele. Se você jogar com dois centroavantes, você já abre um precedente para uma marcação para esse homem que vem de trás e o Júnior Urso não funciona assim. Pelo menos aí deu para ver um pouco do Júnior Urso nessa temporada, que oscilou muito desde a sua chegada até o final do ano. Voltou a jogar razoavelmente bem agora no final do ano. Antes ainda colocou o Jadson, né, que voltou a jogar pelo Corinthians, o Gustavo e o Lucas Piton aí, que fez a sua estreia como profissional no lugar do Carlos Augusto. Provavelmente ele deve ter sentido aquele incômodo na perna novamente, né, quando foi substituído. Mas no jogo em si, o jogo teve poucas oportunidades, muitas bolas que foram para fora ou passaram perto ali em chutes de longe do Corinthians, mas efetivamente de chegar na área e criar uma jogada, o Corinthians não teve muita força. Só no segundo tempo aí, com a entrada do Gustavo, que duas testadas aí, uma foi pro gol e a outra a bola bateu na trave, voltou pro Jadson que sofreu o pênalti, mas no início da jogada aí o Janderson tinha feito falta no jogador do Fluminense. Infelizmente aí não conseguiu buscar o empate porque foi as únicas duas oportunidades que de fato levaram perigo para a equipe do Fluminense. E o Fluminense também teve só duas oportunidades e as duas com uma falha, o que eu posso dizer, uma falha de rendimento físico, de tempo de bola. Isso não é uma falha do jogador em si, não é criticando o jogador, mas é de tempo de bola, ritmo de jogo. Marlon não tem ritmo de jogo, não vinha atuando, era a terceira opção defensiva para o Corinthians, ficava atrás de Manuel e Bruno Mendes. E para essa partida ele teve de ir para o jogo e num cruzamento lá da esquerda, uma desatenção da defesa do Corinthians, a bola passou e o jogador do Fluminense cruzou e o Marlon não conseguiu aí antecipar o atacante que chegou à frente dele, o Evanilson, e fez o gol. E o outro lance também por falta de ritmo de jogo, leitura da jogada, porque o tempo de bola, o jogador ele era destro, não era canhoto, então você tinha que evitar que ele chutasse com a perna direita. E o Marlon se preocupou em manter a linha defensiva, mas não fechou o, o, a linha de passe que ele tinha, a linha de definição que o jogador tinha. E acabou aí que o jogador acertou um belo chute e fez o 2-0 aí. E depois o Corinthians diminuiu com o Gustavo, a entrada do Gustavo aí. E foram aí as oportunidades que tiveram na partida. Basicamente o jogo não foi tão bom, né? Serviu para ver alguns jogadores aí que podem não continuar na próxima temporada e outros que vêm ganhando espaço, né? O Jadson aí não sei se permanecerá para o ano que vem, né? Assim como também o Carlos Augusto, né? Porque o Danilo Avelar, o Corinthians acabou de fazer o contrato com ele, não sei se ele sairá, mas aí pode ser que haja saída do Carlos Augusto aí, por ser um jovem da base, render financeiramente para o Corinthians, há essa possibilidade. Além de que o Corinthians para a próxima temporada com o Thiago Nunes já tem certas voltas de Camacho e Pedro Henrique para defesa. Então o Corinthians defensivamente aí é certo que não contará com o Manuel, porque o custo dele é muito alto, então ele não será renovado o seu empréstimo e nem será feito o seu contrato, diferentemente aí de Gil e Matheus Jesus, que terão seus contratos renovados para a próxima temporada. O Matheus Jesus em contrato definitivo, já o Gil uma renovação aí por mais 3 temporadas. Era basicamente o contrato do Gil, certo que era um contrato de risco, mas que o Gil não é igual muitos jogadores aí, ele tem palavra. Ele falou que primeiro ia fazer um contrato curto,
né, até o final da temporada e depois renovar por mais 3 anos. Foi o que ele fez aí, mesmo sendo um contrato de risco, como foi o de Balbuena. Não, o Gil pelo menos teve palavra, não assim como o Balbuena, que renovou para poder sair, né? O Corinthians não foi utilizado apenas como vitrine pelo Gil. Os números do jogo mostram aí, ó, só 3 oportunidades criadas, de fato, que a bola chegou no gol, 16 chutes contra 10 do Fluminense. Corinthians com mais posse de bola, trocou mais passes, não errou tanto. O jogo passou um pouquinho daquela média de faltas. Teve um cartão amarelo para o Corinthians e 3 para a equipe do Fluminense. Impedimentos 2 contra o Fluminense, escanteios aí, a média aí. Corinthians acabou, desculpa, eu inverti aí. O Corinthians acabou perdendo a sua posição, né? Que o Internacional acabou vencendo o seu jogo, né? Contra o. Cadê aqui? O jogo do Internacional contra o Atlético Mineiro acabou virando a partida. Então o Corinthians termina na 8ª colocação. Financeiramente foi ruim, mas de qualquer maneira o Corinthians já estava na pré-Libertadores. Então, entre o 7º e o 8º, como diz o presidente André Sanches, não é digno do Corinthians. Você está no 7º e 8º, é a mesma coisa. Você está do 5º para baixo, é a mesma coisa que você está em 10º, que não vale muita coisa. O Corinthians tem que sempre brigar lá em cima. De fato, eu concordo, por mais que ele seja uma daquelas pessoas que comentam muita coisa, né? Falam muita coisa desnecessária, pelo menos nisso eu concordo com ele. Que de fato o Corinthians tinha que brigar mais lá em cima e que para a próxima temporada ele aí não. Ele espera que o Corinthians volte melhor, já que contratou muitas peças e demoraram para se encaixar. Então talvez aí para a próxima temporada seja contratado menos pessoas e não tenha tanto problema aí de como que eu posso dizer, do elenco se entender aí e conseguir montar uma espinha dorsal o quanto antes. Eu acho que essa espinha será mantida, tirando a dessa partida, da partida anterior ali, com um centroavante, um meia de centralizado ali, 2 pontas, que é o caso aí do Cleison e o Janderson, ou o Everaldo, Janderson, Everaldo, Cleison, e os 2 volantes aí, com um volante de mais saída, que é o caso aí, ou Júnior Urso, Matheus Jesus, tem tantos outros aí no banco do Corinthians. Corinthians que se reapresentará aí para a próxima temporada, se eu não me engano, no dia 6 de janeiro, né? Deixa eu ver se eu consigo a informação aqui. Deixa eu ver se eu consigo a informação aqui rapidinho. Eu tinha salvo aqui, mas acabei perdendo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu salvei aqui, mas eu acabei perdendo. Mas eu acho que é dia 6 mesmo, que o Corinthians se reapresenta. Que ele quer que defina tudo antes da reapresentação do Corinthians, no dia 6 de janeiro. Porque, né, a gente sabe que é complicado aí. O Corinthians vai ter uma pré-temporada aí lá nos Estados Unidos, com 2 jogos complicados, né? 2 jogos complicados que vão ser para você, dia 6 de janeiro, consegui ver aqui, que você vai definir o seu elenco. Então aí, Corinthians em janeiro tem 2 jogos contra o Atlético Nacional e Spartak Moscou, né? Para aí já dar início numa pré-temporada e talvez aí já montar uma espinha dorsal, porque vai ter o Campeonato Paulista logo em seguida, no dia 22, e depois aí vai aguardar a definição das datas da pré-Libertadores, né, que ainda se aguarda aí a definição dos times que estão na Libertadores. Se eu não me engano faltam 2 ainda, mas até lá o Corinthians tem essa base de jogos aqui para se alinhar para a próxima temporada. Lembrando, o Corinthians aí já está de férias, já está dispensado. Quem começa a trabalhar agora é a diretoria
junto a Thiago Nunes. Thiago Nunes já deu alguns nomes, alguns deles já é certo que voltam, que é o caso do Camacho e Pedro Henrique. Além deles, tem alguns outros que estão no Corinthians, que estão se recuperando de lesão, como é o caso de Léo Santos e Iago. E vamos ver aí o que acontece para a próxima temporada. Talvez mais jogadores da base sejam aproveitados, né? Há essa possibilidade aí do aproveitamento maior dos jogadores da base nesse próximo ano, principalmente no início do Paulista. Eu acho que Thiago Nunes aproveitará bastante aí esses jogadores, assim como fez o São Paulo nessa última partida, mas para o Corinthians ainda valia mais do que valia para o São Paulo. São Paulo já classificado, poupou todo mundo e entrou com um time totalmente de garotos aí, ou que não vinham atuando. Mas o Corinthians aí, vamos esperar que pro próximo ano consiga render muito mais. Eu agradeço bastante a todos que acompanharam esse conteúdo. Se você gostou, deixa um like que ajuda bastante. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E compartilhe o vídeo. Não esqueça aí, para estar ajudando o canal, compartilhe com os amigos, conhecidos, vizinhos, que ajuda bastante aí no crescimento do canal. Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.